Seja bem-vindo ao Chimarrão Informação com Piva. Eu sou o Gustavo Lima, trabalho na Grosseries Peak, no Departamento de Serviços Técnicos. Estamos aqui com José Henrique Piva. Como vai, Piva? Tudo bem e você, Gustavo? Tudo bom, tudo bom. Ótimo. Piva, nos últimos anos houve aí um aumento expressivo na utilização de reprodutores de alto valor genético. Alto valor genético, eu digo aí reprodutores 15, 10% top da população de reprodutores disponíveis. Nesse cenário agora, nos últimos meses, e até mesmo para um médio e longo prazo, de altíssimo custo de arraçoamento, custo de insumos de produção, você crê que essa tendência, esse aumento de utilização de animais de alto valor genético vai ser uma constante no nosso sistema? Gustavo, pode até ser que em determinadas circunstâncias pode ter alguma pequena oscilação, mas a tendência tudo indica que vai ser cada vez maior. Tá? Por quê? Porque cada vez mais o reprodutor produz mais, tanto o macho como a fêmea, tá? Então ele consegue imprimir a genética dele em muito mais animais. Uma coisa é pegar um macho que vai produzir 1000 leitões, que ele vai deixar 1000 leitões, e outra coisa é pegar um macho que vai deixar 10.000. Tá? Por isso que os machos de alto valor genético, por exemplo, que produzem muito, que vão deixar muitos filhos, é muito mais fácil justificar, ou seja, ir não significa que um macho de maior valor genético ele vai produzir mais filhos. A tendência seria, mas não é somente isso, tá? É que você vai ter o ganho em muito mais animais. Por isso que existe essa busca ou essa tendência de cada vez valorizar mais os animais de alto índice ou de alto valor genético. A disseminação genética, Piva, ela é maior, né, com essas novas tecnologias de reprodução, né? Por exemplo, a inseminação pós-cervical é uma tecnologia, tá? Apesar de que ser um pouco mais antiga, mas cada vez o fato de uma fêmea produzir mais leitões por ano com a mesma quantidade de doses de sêmen, com a mesma quantidade ou até menos espermas, tá? Tudo isso faz com que se justifique cada vez mais ter um animal que consiga ter ganhos, tá? E a outra coisa também é que cada vez o mercado também é mais competitivo, tá? Se nós formos ver, cada ano você está produzindo um suíno melhor a um custo, se não for um custo, que cada vez as margens vão sendo mais comprimidas. Eu acho que a gente não está numa atividade pensando que cada vez eu vou ganhar mais. Posso até ganhar mais, mas por eficiência. O mercado não vai continuar pagando cada vez mais, pelo contrário. Então, o mercado quer pagar cada vez menos. Sim, sim. E todos falam no valor genético. E muitos no nosso mercado falam ou citam características pontuais. Conversão, qualidade de carne, e faz aí uma miscelânea de conceitos. E o valor genético ele é o somatório de todas as características envolvidas no melhoramento genético. Existe, Piva, características mais importantes do que as outras? Sim, mas eu acho que simplesmente dar valor a uma característica só pode ser um negócio meio de risco. Por exemplo, se a gente for analisar a qualidade de carne, a gente vai pegar o Berkshire como sendo a melhor carne possível. Só que é um custo de produção completamente inviável. Tá? Então, se a gente for analisar simplesmente um aspecto, olhar simplesmente a conversão e não fazer ganho de peso, também a gente não vai resolver. Então, você colocou muito bem que a gente tem que analisar talvez o peso possa ser diferente. O peso é diferente da conversão, do ganho de peso e da carcaça, mas, no geral, a gente não deve analisar uma característica só. Tá? Simplesmente olhar, essa genética me dá muito mais leitões produzidos, então eu vou por ela. É um mérito, é uma coisa muito importante num programa genético, só que tem que ter também a conversão, tem que ter também o ganho de peso, tem que ter também a parte de qualidade de carcaça, tá? Tudo isso é muito importante. Analisar simplesmente conversão, eu diria que é meio perigoso, e analisar simplesmente leitão nascido ou desmamado
também é meio arriscado, principalmente para quem quer estar no mercado por muito, muito tempo, né? Então eu diria que, dependendo como você for uma indústria, for quem vende leitão, é lógico que aí os pesos são diferentes. Tá? Mas eu não partiria para o negócio suínos pensando em uma só característica, é na combinação das diferentes virtudes ou das diferentes características de um produto que faz pelo menos ser mais competitivo. Viabilizando a indústria, né? A indústria, mas também a produção, a linha de produção, sim, mas não simplesmente pegando só qualidade de carne, ou só ganho de peso, ou só conversão, ou só leitões. É a combinação, é o pacote. Tá? Isso é que faz, que dá mais estabilidade diante do mercado que a gente vive. Tá? Sim. Pensando aí nesse conceito do pacote, então o pacote tem que ser entregue a alguém. E esse alguém é o nosso mercado, é o nosso consumidor. E, salvo engano, a AgroAccess Peak, ela foca em atributos de qualidade de carne e foca no consumidor já há 30 anos ou mais. Desde a retirada do gene alotano até na introdução aí da medida de pH como de maneira massal na população, até mesmo pelo teste de lactato, de estresse dos animais ao transporte. E recentemente ela investiu de maneira massal também na seleção para maciez, que é muito relacionada com a experiência do consumidor ao comer, a consumir a nossa carne in natura, vamos pensar assim, a carne suína. Você poderia comentar algo sobre a questão da maciez e como a PIC, de maneira geral, seleciona para a qualidade de carne? Uhum. Bom, qualidade de carne, lógico, varia de um mercado para o outro. Tá? O mercado que opta por carne fresca é diferente do mercado que opta por carne industrializada. Mas qualidade é sempre importante. Tá? A PIC tem investido nos últimos anos nessa linha de maciez da carne. Tá? E existe uma tecnologia para fazer essa análise. E é usado o GN, o crossbred, tá? Que é pegar filhos do macho tal e analisando a maciez dos filhos, tá? Da carne dos filhos. Tá? Então isso é parte do programa genético, é uma coisa de médio e longo prazo. Isso não é uma coisa que a gente começa hoje e amanhã já tem benefício. Tudo na genética é uma coisa assim leva tempo, tá? Mas que a gente não consegue conviver ou ser competitivo sem. Tá? O melhoramento genético ele é lento, mas ele é contínuo, lento, mas sem ele a gente sai do mercado, a gente deixa de ser competitivo. Tá? Certos mercados, como o mercado da Austrália, por exemplo, que eles não podem importar de nenhuma forma genética, tanto sêmen como embrião, como animais, tá? Eles são fechados já desde a década de 90. É nítida a diferença que tem no animal que tem lá hoje. Quem visita uma granja de suínos na Austrália e conhece a produção, vai dizer que o suíno da Austrália é um pouco diferente do que ele é branco, ele tem 4 patas, ele tem 2 orelhas, ele tem tudo, mas é um suíno diferente do suíno que tem hoje nas granjas do Brasil e nas granjas americanas, e canadenses, mexicanas e europeias. É uma viagem ao passado, Pio? Não digo que é uma viagem ao passado, mas é um animal que é diferente, menos produtivo. Não tem porquê. É um rebanho, ou seja, de 360 mil fêmeas, que fica difícil justificar um programa de melhoramento genético de um tamanho que é necessário para fazer tudo aquilo que a gente quer melhorar, né? Coisa que, por exemplo, quando que a gente faz para o mercado global, tá? É muito diferente. Tá? Que você tem muito mais mercado, então você consegue diluir muito mais os custos. Um programa genético ele tem um custo. Tá? E quanto maior esse programa, quanto mais ele pode abarcar, mais se dilui esse custo. Né? Sim. Interessante essa sua frase. Ele é lento, contínuo, porém consistente. Perfeito. Basicamente porque ele é multicaracterísticas.
Então, as características se contrabalanciam e você tem uma lentidão na melhora do índice como um todo, porém ela é muito consistente. Conversando com alguns geneticistas da PIC, é muito fácil você, por exemplo, focar em nascido total, esquecer o restante das características e você vai ter um excelente ganho genético anual para aquela característica. Pensando nisso, que o melhoramento ele é uma seleção de multicaracterísticas, existe a nível global melhoramentos distintos ou características que se puxam mais ou menos, que imprimem mais taxa de seleção ou não, em função da região? Sendo menos confuso, Piva. Brasil, baixo custo relativo de instalação, maior custo ou maior instabilidade de commodities, milho e soja. Existe um melhoramento focado em menor consumo para o Brasil ou é uma coisa global? Muito boa a sua pergunta, Gustavo. O melhoramento genético da PIC ele é visto ser efeito macro, global. Tá? E a gente não... a PIC nunca opta por melhorar uma só coisa, tá? Ou uma só característica. É muito mais fácil, mas é muito mais perigoso. E pelo histórico da PIC, o progresso genético é feito olhando várias características. Tá? Lógico que o progresso genético ele é mais lento quando você olha para muito mais características, mas muito mais sólido. Tá? A PIC não faz melhoramento genético pensando para o mercado A, B ou C. Ela tem linha de produtos diferentes. Por exemplo, a PIC não tem somente um macho, uma linha de macho, ela tem o 337, ela tem o 800, ela tem o 410 até o 419, tem diferentes tipos de machos, tá? 415, o 327, sabe? São todos machos. Por que a PIC tem isso? Porque nem todos os produtores, os clientes da PIC são iguais. Uns valorizam mais uma coisa, outros, tá? O mercado chinês, o mercado russo é um pouco diferente do mercado do Brasil. O mercado americano hoje está tendendo uma certa diferença do mercado do Brasil, tá? Embora as coisas tenham muita coisa parecida. Tá? Mas, no geral, a PIC não faz progresso. O progresso genético da PIC, o melhoramento genético da PIC, ele é feito a nível global, pensando para todo mundo. Só que dando prioridade para linhas diferentes. Tá? Sim. Então, uma linha 337... é uma linha diferente de uma linha 800, embora tenha melhoramento genético para ganho de peso, para conversão, para robustez, para qualidade de carne. Todas essas características estão metidas aí no meio. Linha. Só que talvez o peso de uma é maior de uma linha do que de outra. Tá? Mas o conceito de progresso genético, que é feito em número X de granjas dentro da estrutura da PIC, ele é o mesmo para todas as diferentes granjas. Nós temos o mesmo índice, nós temos os mesmos critérios, seja a granja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, a PIC tem o mesmo critério, só que por linha. Tá? Por linha. Sim. Tá? Piva, você tem mais de 40 anos de suinocultura, é brasileiro, né, com muito orgulho, e conhece o nosso mercado como ninguém. Pensando nos diferentes produtos que existem aqui na Grosseries PIC. Pensando aí o carro-chefe, a GPIC 337, a GPIC 415 aí como segundo colocado, agora com o nosso GPIC 800 também. As três principais linhas que nós trabalhamos aqui. E pensando nas diferentes regiões, como você conhece basicamente todas, existe alguma especificidade de mercado que cada linha se encaixaria? Bom, eu acho que o mercado independente, talvez o macho seja um pouco diferente do mercado integrado, tá? Ou do mercado que faz todo, inclusive a parte de indústria e tudo. Todo o processamento. Todo o processamento. Tá? A indústria quando se vende carcaça é uma coisa, quando se processa é outra. Tá? Então, essa é uma outra característica, muitas vezes, de uma empresa ter mais de um produto. Porque existem diferentes mercados. O mercado russo é um mercado bastante diferente
do mercado espanhol. Tá? O mercado italiano é diferente do mercado espanhol. Tá? É lógico, a PIC não tem produto para todo mundo, para todos os pequenos nichos. Tá? Mas a PIC tenta trabalhar numa linha que pode dar opção para o produtor, dependendo de que tipo de mercado que ele está. E o mercado vai mudando e vai se adequando à demanda, e a PIC vai modelando aí, tendo ganho genético dentro de todas as linhas, porém com diferentes linhas para disponibilizar para as diferentes regiões ou mercados. Por exemplo, no México, até pouco tempo atrás, era muito o mercado de venda em pé era muito maior do que é hoje. Hoje, todos os grandes produtores, eles partiram para a fase de indústria também. Tá? Sim. Isso fez com que trocasse o macho. Porque eles estão no mercado hoje em dia diferente, que industrializa o que eles produzem. É diferente quando está vendendo em pé. Tá? Então, o fator rendimento vai entrar junto. Ou seja, como o animal se vê, tá? A aparência do animal, a conformação do animal. Tá? E é diferente quando a aparência é importante em todos os mercados, é lógico, mas não dá para pensar quem faz indústria, pensar somente em pernil. Para a indústria americana, as partes mais importantes de hoje é a barriga, tá? Que seria o bacon, e as costelas, porque são as duas partes que dão volume, tá? Numa carcaça, que tem o maior valor. Tá? Então, e que andam juntas, né? E que andam juntos, ou seja, então o melhoramento genético hoje ele é feito bastante para melhorar essas características que têm maior valor no mercado. Tá? Quem comanda o valor do suíno nos Estados Unidos, por exemplo, é o preço de bacon e costela. São as duas coisas. Tem outras coisas, mas que de volume grande na carcaça do suíno, que um impacto, que tem um X% da... Lógico, os masseteres são muito importantes para o mercado japonês, tá? Mas o que dá? 200 gramas cada suíno. É diferente de um bacon, é diferente de uma costela, que dá muito mais volume no caso. Sim. Uma última pergunta, Piva, que agora me puxou aqui para um assunto interessante. Você tem algum comentário sobre aquela seleção que a PIC faz hoje de maneira direta no programa de N Crossbred, que é a leitura por laser da maioria dos cortes primários? Você tem como comentar isso para nós? Sim, ou seja, é uma iniciativa nova, é uma tecnologia nova, pelo menos para a PIC, não quero dizer que não seja para outros programas genéticos, talvez tenha, sim, mas dentro da PIC é uma tecnologia nova, que a gente espera com isso ter ganhos maiores na carcaça para a indústria. Tá? O valor da carcaça. O valor da carcaça. O que a gente vai melhorar mais? Você vai dar mais ferramentas do que a gente vai melhorar mais. Tá? Eu acho que todas as empresas de melhoramento genético têm seus méritos, um inova em uma linha, outro em outras. Acho que tudo isso é bom, deixa a atividade mais competitiva. Tá? Uhum. E essa iniciativa que a PIC entrou faz pouco tempo, é basicamente dar mais méritos ou fazer um produto cada vez melhor, mais dirigido para a indústria. Tá? Não é simplesmente preocupar na indústria, mas a indústria é parte importante na parte do progresso genético da PIC. E aí envolve também a parte do bacon, porque isso vai te dar mais informações para você melhorar mais, produzir um suíno cada vez mais, que tenha mais quilos de bacon. Tá? Quem corta o suíno hoje e lembra de 15 anos atrás ou de 20 anos atrás, vai ver duas figuras, mesma linha, mesmo produto, mas dois suínos completamente distintos. Hoje é impressionante a quantidade de bacon que tem numa carcaça. Tá? Quase igual ao da Austrália ou não? É lógico, é muito mais, né? Tá certo. Muito obrigado, Piva. Prazer estar aqui com vocês, Gustavo. Novamente, muito preciso. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Então, esse é mais um Chimarrão Informação com Piva. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.